meus amores, bom dia. Hoje, dia 2 de junho de 2020, nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo de geografia. E o conteúdo de hoje também está muito tranquilo. Nós já falamos um pouquinho disso na aula anterior, sem ser a passada agora, que nós fizemos um trabalhinho antes dessa, na semana retrasada. Nós falamos sobre as paisagens naturais e as paisagens antrópicas, que foram as paisagens que são pela natureza e as paisagens antrópicas, as paisagens criadas pelo homem, com a interferência do homem. Beleza? Todo mundo lembra disso, né? Hoje nós vamos falar de diferentes paisagens e diferentes lugares. Então, a paisagem, ela está em diferentes lugares, porque cada lugar nós temos uma paisagem diferente, certo? Certo. Nós vamos começar aqui, no livro, na página 17. Logo na página 17, ele já dá dois exemplos pra gente. Que é aqui, um lugar onde tem neve e aqui um lugar onde é deserto. Tem muita diferença entre neve e deserto, né, gente? Neve e deserto, eles são opostos extremos. Um lado é muito frio, tem muita neve, gelo, muito frio. E o outro lado, zero gelo. Na maioria das vezes, um deserto às vezes nem tem vida ativa lá, porque nenhuma vida consegue sobreviver àquela temperatura, daquela região, no caso, né? Mas aqui nós podemos ver que tem sim. Nessa foto aqui nós temos um pouquinho de vegetação, então provavelmente deve ter alguns animais que vivem nesse deserto aqui. Aqui tá falando que é no Arizona, nos Estados Unidos. Então, nesse deserto aqui especificamente existe vida, mas são opostos extremos. E nós podemos ver que as paisagens são completamente diferentes, né? Então, aqui nós podemos ver, que a erosão eólica, que é causada pelo vento, fez um pouquinho de diferença nessas rochas aqui, A chuva também, que é a erosão fluvial. Então, aqui, tem uma paisagem já diferente, que ela é pela chuva, só que a chuva é congelada, né? É a neve. Então, também modifica a paisagem. Virando a página, nós vamos ver basicamente o que nós já falamos um pouquinho, certo? Nós falamos, olha, a erosão pluvial, que é causada pela água da chuva. Até me corrigindo, né? Eu confundi. Fluvial é do rio, pluvial é da chuva. Aqui eu falei no deserto que era a erosão pluvial. Não, é eólica e pluvial, não fluvial, beleza? Então, a erosão pluvial, que é a água da chuva, que ela causa a erosão nas rochas, em algumas superfícies, e acaba corroendo um pouquinho, mudando a paisagem. Então, se você vê uma pedra hoje, vê uma pedra daqui a alguns anos, algumas décadas, ela vai estar em formato diferente, ou seja, aquela paisagem mudou, mas ela mudou de forma natural, não teve interferência do homem nisso, porque a chuva não foi interferência do homem. Então, a erosão pluvial, que nós já falamos disso na outra aula. Aqui temos a erosão fluvial, que é através dos rios. Então, às vezes, o rio, ele passou ali durante muito tempo, então acabou causando aquela erosão fluvial, porque com o passar do tempo, aquela água do rio, ela também vai corroendo as pedras, ela também vai fazendo o seu caminho. Então, acontece essa erosão, acontece esse desgaste. Porém, pode acontecer de esse rio secar. Mas se esse rio secar, não vai ter ali mais água. Porém, a erosão ela vai ficar. Ou seja, aquele caminho que o rio fez enquanto ele passava ali, vai permanecer. Então, nesse caso aqui da foto, o rio ainda está passando. Então, essa erosão pluvial aqui ainda é ativa. Aqui, nós não tínhamos visto antes, mas a erosão marinha. Qual é a diferença da erosão fluvial e a erosão marinha? A erosão marinha ela é causada pela água do mar. E a erosão fluvial ela é causada por rios, por água doce. Já a marinha por água salgada. Então, a água salgada ela corrói muito mais do que a água doce. Então, aqui, com o impacto das ondas, essa ribanceira aqui, esse penhasco aqui, ele vai ficar cada vez mais
cada vez ele vai ser, a erosão vai tomar conta mais dele, porque ele vai ser mais corrido com o passar do tempo, com muito mais facilidade do que a água do rio, por exemplo. Porque a água do mar, ela desgasta muito mais por causa do sal. Então, essa aqui foi a erosão marinha. Aqui é a erosão eólica, nós já tínhamos falado da erosão eólica, que é a erosão causada pelo vento, que com o passar do tempo o vento não vai ser na primeira vez que um vento passar, pronto, vai correr aquela pedra inteira. Claro que não, gente. Com o passar do tempo, em um local que venta muito, vai acontecer a poeira daquela pedra vai ser elevada, vai sendo desgastada com o passar de anos, décadas. Então, vai causar erosão eólica, ou seja, vai causar aquela corrosão na rocha também. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil. Dobrar. Aqui nós temos a erosão glacial. Nós não tínhamos falado da erosão glacial ainda. A erosão glacial, ela é causada nas geleiras, ou seja, naqueles lugares que são muito frios, que tem aquelas pedras de gelo muito grandes, tipo Antártica, esses lugares assim. O que vai acontecer na erosão glacial? Lá é extremo frio. E por ser extremo frio, aqui ele vai falar, ó, o gelo é o agente erosivo predominante. Ele também é capaz de fissurar os blocos. Ou seja, esse frio faz com que a água lá seja congelada. Então, toda essa estrutura aqui de gelo é água congelada. Então, o que vai acontecer? O gelo frio vai acabar causando fissuras nessas rochas, né? Que são a água congelada. E vai acabar corroendo aquilo ali também. Até porque aqui também tem a ação do vento, porque lá também venta. Então, o vento, o gelo, o extremo frio, vai fazer com que essas rochas de gelo congelado, elas trinquem, elas fiquem com rachaduras, elas quebrem. Então, essa paisagem, ela também vai mudar. E também é em um lugar completamente diferente de todos os outros que nós vimos. Então, essa parte nós já tínhamos visto um pouquinho, nós aprendemos 2 novos, que foi o glacial e o marinho, mas que também não tem nada demais, é bem simples de entender. Agora nós vamos entrar em diferentes culturas e diferentes paisagens. Então, nós temos que entender que diferentes lugares, diferentes culturas. Cada lugar, ele vai ter a sua paisagem, ele vai ter a sua cultura, ele vai ter os seus pontos turísticos, que são completamente diferentes dos pontos turísticos que nós estamos acostumados, por exemplo. O nosso ponto turístico, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Cristo Redentor. As pessoas pensam, Cristo Redentor. A primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Rio de Janeiro. Então, lá no México, tem um monumento deles, tem um ponto turístico deles. Então, quando eles pensam no nome do ponto turístico deles, eles já vão falar México. Então, cada local vai ter um ponto turístico, vai ter uma paisagem, vai ter alguma coisa diferente que vai marcar aquele lugar. São paisagens que, às vezes, são conhecidas pelo mundo inteiro. Uma paisagem de um lugar, mesmo que seja pequeno, que seja enorme, todas as pessoas do mundo vão lembrar e vão saber. Essa paisagem com certeza é desse lugar. Então, qualquer lugar do mundo você vai e fala Cristo Redentor. As pessoas já vão saber, Rio de Janeiro, Brasil. Então, o Cristo Redentor, ele é uma marca no nosso estado, ele é uma marca no nosso país, não só no nosso estado, né? O Brasil inteiro conhece, mesmo que já não tenha visto pessoalmente, mas conhece de ter ouvido falar. Que é um lugar que é marcante, que é uma paisagem marcante, mas que é diferente de algum outro lugar. Não tem um Cristo Redentor no México, não tem um Cristo Redentor nos Estados Unidos, na Argentina. Então, são locais diferentes, que têm culturas diferentes e que vão ter paisagens diferentes e vão ser marcados por coisas diferentes. Então, aqui no livro, ele dá vários exemplos de locais diferentes que têm pontos turísticos que são muito marcantes no mundo inteiro, mas que são completamente diferentes entre si. Então, aqui, ele está mostrando uma paisagem em Singapura e aqui ele está mostrando uma paisagem na Inglaterra. São completamente diferentes locais, mas são paisagens de locais
que são muito marcantes para aquele país, para aquela cidade, para aquele estado. Então, para nós vamos ver e falar, caramba, são diferentes ou são muito parecidos, mas de qualquer forma eles vão ter a sua diferença entre si e vão ser marcados e foram construídos com propósitos diferentes. Aqui, ó, nós falamos do Cristo Redentor, que é aqui no Rio de Janeiro. Aqui, ó, nós temos o Coliseu, que fica em Roma. Aqui, ó. Coliseu construído há 70 anos em Roma, na Itália. O Coliseu, ele foi feito para um propósito diferente, por exemplo, do Cristo Redentor. O Cristo Redentor foi criado para um propósito. O Coliseu, ele foi construído na época para ter batalhas entre animais ferozes e gladiadores, ou seja, homens que lutavam com aqueles animais, ou até mesmo luta entre homens mesmo. Então, são propósitos completamente diferentes de criação, mas que marcaram aquele lugar de alguma forma e formaram uma paisagem completamente diferente, formaram uma estrutura, um ponto turístico diferente com o passar do tempo. Então aqui, ó, esse nome é difícil, Chichén Itzá, eu acho que se fala assim. Ele fica em Tulum, no México, é uma pirâmide. Você olha essa pirâmide e você pensa, parece com a pirâmide do Egito. Parece, é uma pirâmide. Qualquer pessoa pode falar, é só uma pirâmide. Mas não é só uma pirâmide. A pirâmide do Egito foi criada para uma coisa. E a pirâmide de Tulum, no México, foi criada para outra coisa. Foram criadas em locais diferentes. Elas são diferentes, elas não são idênticas. A gente pode pensar que é parecido, só porque é uma pirâmide. Mas não. Nós temos que ter esse senso de olhar e falar, não, tem diferença sim. A paisagem é diferente sim, foi criada para coisas diferentes. Então, nós não podemos julgar dessa forma só porque parece, é tudo igual. Não é assim. Aqui, ó. Eita, deixa eu virar aqui para ficar mais fácil também. Aqui nós temos, ó, Machu Picchu, que é uma montanha muito conhecida no Peru. Muito conhecida. Eu sou louca pra ir. Já conheço pessoas que foram e falam que é muito legal lá. Então, olha aqui, é como se fosse uma cidadezinha aqui, são várias ruínas, né? Se vocês olharem no livro de vocês, são várias ruínas que formaram uma paisagem completamente diferente de qualquer lugar conhecido. Eu não conheço nenhum outro lugar que tenha essa paisagem parecida com Machu Picchu. Aqui, Muralha da China. A Muralha da China é completamente conhecida em vários lugares, né, do mundo. A Muralha da China, ela consegue ser vista fora da Terra. Então, já é uma paisagem completamente diferente das outras que nós vimos. E aqui, ó, ruína de pedras. Foi uma ruína construída completamente de pedras. Hoje em dia ela está um pouco mais corrida devido às ações da erosão da natureza, né? Como o vento, que é a erosão eólica, erosão da chuva. Então, isso causa a ruína nas rochas, como nós já falamos anteriormente. E aqui temos o Taj Mahal. Aqui, ó, Taj Mahal é um mausoléu construído a mando do imperador da Índia. Então, ele foi construído, ele é como se fosse um santuário para eles lá, que para eles é muito importante, mas que para nós, às vezes a gente olha e fica tipo, para quê? Para eles é importante. Então, nós temos que entender que as paisagens vão ser diferentes, os locais vão ser diferentes, os propósitos daquelas paisagens terem sido criadas, mesmo que seja com a interferência do homem ou que seja criada de qualquer forma pela natureza, são diferentes e têm propósitos diferentes. E aconteceu aquilo, tudo que aconteceu na paisagem aconteceu de uma forma diferente. Eu falei muito diferente nesse vídeo, né? Uma coisa, um local de paisagem pode ter sido modificada por causa do vento. No outro, pode ter sido modificada por causa da chuva. Então, foram modificadas de forma diferente, mas não deixam de ser importantes. Então, aqui, ó, eu quero... Como é que a gente vai ficar sem fazer dever? A gente não vai ficar sem fazer dever. Então, aqui, ó, peraí, deixa eu ver aqui de novo. Aqui. Eu quero que vocês façam o exercício da página 23 e 24. Que eu não estou conseguindo virar. Achei.
página 23 e 24 do livro de Geografia, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp para enviar na sexta-feira. Não esqueçam, tem gente que não tá me enviando, hein? E eu sei que não tá, porque eu estou anotando tudo. Eu tenho o diário aqui, eu anoto a presença de todo mundo. Então, fiquem firmes, botem presença sempre nos vídeos, lá no mural. Eu tô sempre acompanhando, eu e a professora Thaís. Então, qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Eu amo vocês, espero que vocês tenham entendido. E quem não entendeu alguma coisa, pode falar comigo que eu vou explicar pra vocês de novo, sem problema nenhum, tá bom? Então, um beijo e eu amo vocês.